Você delega a gestão de sua carreira para o seu empregador? James Hollis é um analista junguiano nova-iorquino que escreve sobre o tema dependência emocional e todos os assuntos, relacionados à psicologia analítica junguiana, só que ele traz isso para o ambiente profissional. São poucos livros que a gente encontra hoje de analistas junguianos que têm exemplos práticos do ambiente de trabalho. Uma das coisas que eu mais gosto de James Hollis é quando ele traz a perspectiva da dependência emocional do empregador. A gente poderia fazer a seguinte análise. A gente vai crescendo e tem a relação de dependência dos nossos pais. Depois a gente vai transferindo essa relação de dependência emocional dos professores, de orientação. Depois a gente vai transferindo para os líderes ou para o empregador direto da empresa que a gente trabalhe. Isso é um grande perigo, porque a gente pode ir se acomodando e daqui a pouco a gente pode se dar conta que, na verdade, nós estamos delegando o desenvolvimento da nossa carreira, a gestão da nossa carreira para o nosso empregador. É muito comum das pessoas projetarem seus líderes essa carência. Os líderes têm que ser, além de terem que ser perfeitos para a gente, terem que atender todas as nossas necessidades no trabalho, a gente, sem perceber, acaba ampliando isso para que eles atendam também as nossas carências emocionais. Então, muitas vezes, vai se desenvolvendo na empresa um fenômeno que as pessoas vão ficando cada vez mais dependentes do reconhecimento daquele líder, de como ele nos trata, se ele nos reconhece por tudo que a gente faz, se ele nos traz elogios o tempo todo, e aí nisso a gente vai se perdendo e fica com maior dificuldade de ouvir quando tem alguma repreensão para dar, ou algum ajuste que precisa ser feito. Especialmente a depender de como nós cuidamos durante a nossa vida, até adultos, das nossas feridas emocionais, inclusive em relação aos nossos pais, que são os complexos mais graves e que a gente hoje tem uma influência muito grande desses primeiros líderes que foram da nossa vida. É importantíssimo que nós busquemos ajuda em relação a isso. O tratamento do autoconhecimento constante, essa busca que precisa ter muita força, muita coragem para buscar descobrir quem nós somos e de onde vêm essas carências que nós estamos hoje projetando no nosso lado profissional, para que não atrapalhe tanto, digamos assim, a nossa vida profissional. E aí nós também vamos precisar nos desenvolver espiritualmente. Para quê? Para entendermos que também nós não viemos desses pais por acaso e que nós também não encontramos esses líderes ou esses chefes onde a gente trabalha por acaso. Nada é por acaso. Se hoje nós temos um líder que a gente considera difícil para o nosso perfil, deve ter alguma coisa aí para a gente aprender. Seja para ficar nessa relação líder-liderado e aprender a lidar com esse perfil desse líder que a gente acabou se encontrando, seja para a gente até mesmo dar um basta e fazer um movimento para sair dessa organização. Tenhamos muito cuidado também com essa segunda opção que eu acabei de dar, porque muitas vezes a gente acaba saindo de uma organização porque não tolera mais a relação com o chefe direto e aí vamos atrair em uma outra organização um chefe igual ou talvez até mais duro naquelas posturas que nós não conseguíamos ter um bom relacionamento. O ideal mesmo é que a gente vá desenvolvendo, cada dia que passa, a nossa própria autogestão, a autoliderança. E vamos ficando cada vez mais sem necessidade extrema, digamos assim, exagerada, de tanta atenção desse líder no ambiente de trabalho. Porque nós podemos, inclusive, dar um fardo psíquico para essas lideranças. Assim também, os líderes precisam estar atentos e fazer essas leituras. Aquilo que está sendo cobrado agora na minha postura, eu realmente devo a essa pessoa aquilo que está me sendo cobrado? Ou, na verdade, essa pessoa precisa buscar ajuda? E quem pode dizer que não precisa de ajuda? Quem pode dizer que hoje, nas suas relações de trabalho, sejam elas quais forem, que hierarquia você ocupa hoje, não importa. Você precisa fazer essa análise. Se você é empregador, se você é diretor de uma empresa, se você é gerente, se você é supervisor, se você é o próprio trabalho, ou seja, você atua como profissional autônomo. Tem pessoas que dizem assim, não, eu vou pedir demissão desse emprego porque eu não aguento mais esse chefe. E aí começa a trabalhar por conta própria e vão ter vários chefes, porque cada cliente é um chefe.
E eu vou ter que me desenvolver no relacionamento. Eu vou ter que desenvolver, inclusive, a capacidade de ceder algumas coisas que eu não concordo. Ou seja, lidar com esses conflitos, administrar essas emoções, não controlar as emoções, porque não temos controle das emoções, mas administrar essas emoções. O que cada pessoa, cada líder, cada colega de trabalho, cada cliente desperta em mim. Por que eu me irrito tanto quando o meu líder fala desse jeito comigo? Será que eu não estou fazendo aí uma projeção daquilo que também eu tenho? Ou será que eu não estou fazendo uma transferência? Na verdade, o meu pai, o meu tio, o meu outro chefe, ou um outro líder na figura masculina da empresa que eu trabalho hoje, ou um líder que eu tive na minha vida da figura masculina, eu acabo desenvolvendo essa antipatia, essa repulsa exagerada dessa pessoa, porque ela me faz lembrar aquela outra pessoa. A questão é que todos esses processos são inconscientes. Portanto, nós precisamos, né? Assim como eu falei do James Hollis e indico todos os livros dele, são livros interessantíssimos para o nosso autoconhecimento, para o nosso desenvolvimento e também para a gente começar a entender como é que a gente funciona. E aí a gente vai tirar um pouco essa carga emocional do nosso líder e também vamos ser liderados mais autossuficientes. Não que a gente vai criar uma relação, deixar de ter uma relação de interdependência, mas veja só, é de interdependência e não de dependência.